Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a instalação do MySQL e também um componente que é interessante para quem desenvolve Java e banco de dados, né? Que é o MySQL Connector J, ok? Além dessas duas ferramentas, também vou aproveitar para a instalação do MySQL Workbench. Vamos lá? Então a primeira coisa que você vai fazer é aqui no site do MySQL, que é mysql.com, eu vou clicar aqui no botão desse link Downloads, venho aqui mais embaixo na página e vou nessa opção MySQL Community GPL Downloads. Estando aqui nesta página, eu vou nesta opção MySQL Installer for Windows e posso escolher entre duas opções, né? Essa primeira aqui, ele é menorzinho, apenas 2.4 MB, e ele é na verdade só um instalador. Aí eu vou escolher os componentes que eu quero, né? As partes que eu quero, e a partir daí ele vai fazer o download para, na sequência, fazer a instalação dessas partes escolhidas. Na de baixo, que é essa bem maior aqui, ele já traz tudo o que é necessário. Então, durante o processo de instalação, não precisa ter acesso à internet, porque ele não vai baixar nada, né? Então, eu vou escolher esta de baixo aqui, clico então no botão Download. Aqui nessa tela eu vou nesse link, No Thanks, Just Start My Download. Como é um arquivo um pouco maior, então pode demorar um pouquinho a questão do download, dependendo da velocidade da sua internet. Vamos aguardar aqui o encerramento e na sequência então nós continuaremos o processo de instalação. Eu vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo, apenas para não ficar muito longo, tá bom? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. O processo de instalação já foi concluído. Então agora eu vou minimizar essa janela e indo lá na pasta de downloads daqui da minha máquina, eu vou clicar aqui no instalador. Então vamos começar o processo de fato de instalação do MySQL aqui no nosso computador. Vamos aguardar ele abrir o instalador aqui para a gente continuar. Aqui eu confirmo, né, que eu quero fazer a instalação. Vamos aguardar mais um instantinho. Confirmo novamente. E agora sim, ele vai apresentar para mim a tela aonde eu posso escolher que tipo de instalação eu vou fazer, tá? Se eu escolher a opção Developers ou qualquer uma outra, né, a Full, por exemplo, ele vai já instalar previamente todos os pacotes que cada uma dessas categorias contém, tá? No nosso caso, eu quero apenas três coisas. Eu quero o MySQL Server, eu quero o MySQL Connector J e quero o MySQL Workbench. Então eu venho aqui nessa opção Custom, clico no botão Next, e aqui então eu vou abrindo as árvores, escolhendo os componentes que eu quero, tá? Então primeiro eu vou escolher o MySQL Server, vamos abrindo a árvore, e clico aqui na opção 8032, que é, no momento da gravação desse vídeo, a versão mais recente. Clico no botão, nessa setinha verde. Então estou dizendo que esse é o banco que eu quero instalar, né, a versão dele. Na sequência eu vou aqui na árvore de aplicações, quero MySQL Workbench, vou abrindo a árvore aqui até chegar na opção que eu quero, que é essa aqui. Novamente clico na setinha verde. E na sequência eu venho nesse item que é o MySQL Connectors. E aqui, das opções que ele me mostra, eu quero especificamente para essa sequência, para esse vídeo de demonstração nosso, o MySQL J, MySQL Connector J, que é o que vai permitir que eu tenha aplicações em Java que se conectem ao banco de dados MySQL, tá?
Então eu vou abrindo aqui a árvore do MySQL Connector J até chegar na opção que eu quero, que é a versão 8032. Também clico aqui no botãozinho para selecionar esse item. Na sequência, então, eu vou clicar aqui no botão Next para continuar o processo de instalação. Nessa tela, ele está dizendo para mim que está faltando a instalação de algumas bibliotecas, né? Especificamente o Microsoft Visual C++ 2019 Redistribution, tá? Então, antes de eu apertar o Next, eu preciso instalar esses componentes aqui. Eu vou então clicar aqui no botão Execute. Ele vai fazer o download dessas bibliotecas e a instalação, né? Então eu vou confirmar, olha, eu estou de acordo com a instalação dessas bibliotecas e instalar. Vamos aguardar ele terminar esse pequeno processo, fechar, e daí percebam que até o botão Execute sumiu, né? E tem aqui um ícone dizendo, um tiquezinho dizendo então que essas bibliotecas foram instaladas. Agora sim eu posso continuar. Então, Next novamente. Ele mostra para mim quais são os componentes que eu escolhi naquela outra tela. E vou clicar então no Execute para que ele comece de fato a instalação de todos esses componentes escolhidos. Vamos aguardar um pouquinho. Assim que ele terminar essa etapa, nós continuaremos o processo. Aí já é a parte de configuração inicial do MySQL, do servidor, né? Pronto, já instalou para nós. Vou clicar no botão Next. Tá tudo pronto. Agora eu vou entrar na parte de configuração do servidor MySQL, no Next. E nessa tela eu vou dizer algumas coisas referente ao perfil que eu quero que o MySQL funcione, tá? Numa situação normal não se mexe, não precisa mexer nessa tela. Mas se você tiver na tua máquina, por exemplo, algum software do tipo WAMP ou XAMPP ou qualquer outro que tenha MySQL instalado, daí pode ser que aconteça conflito de portas, né? Que a porta padrão do MySQL é a 3306, que é essa que aparece aqui para nós. Mas se você já estiver usando, né, por um outro software essa porta, e daí não vai dar certo, vai dar ruim. Então aí o que a gente costuma fazer? Nessa instalação, quando acontece esse tipo de cenário, a gente muda a porta. Então, em vez de ser a porta 3306, a gente põe 3307 ou alguma outra porta que não esteja sendo usada por outro software, tá? No meu caso aqui eu não tenho esse cenário, eu não tenho WAMP, não tenho XAMPP, não tenho nenhuma ferramenta que utilize MySQL, então eu vou deixar essa porta padrão como a escolhida aqui na configuração. Então feito isso, eu vou clicar aqui no Next. Nessa tela ele está perguntando o método de autenticação, ou seja, como que você vai se autenticar, né, o usuário que você vai autenticar para acessar o servidor, tá? Ele te dá duas opções. A versão padrão, atual da versão 8 do MySQL, é essa de cima, que é uma senha encriptada forte. Ou você pode escolher esta de baixo, que é o método de autenticação da versão, até a versão 5 do MySQL, tá? Eu, por uma escolha minha, eu vou usar essa de baixo aqui para manter compatibilidade com versões mais antigas. Então, clico novamente no Next e nessa tela eu vou dizer qual é a senha que eu quero atribuir ao usuário root. O usuário root é aquele usuário que tem um poder máximo dentro do servidor, tá? Então eu vou usar uma senha aqui apenas ilustrativa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmo a senha aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, essa senha é apenas para fins educacionais. Jamais você deve usar uma senha dessa no ambiente de produção, no ambiente sério, né, onde
o seu MySQL está ali disponível para várias pessoas, até internet, coisas dessa natureza. Seria uma falha absurda de segurança, né? Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 não se deve ser usado nem para senhas pessoais, tá? Se eu quiser criar um usuário específico para utilizar o MySQL, como por exemplo no ambiente educacional, para não dar acesso root para os alunos, vamos supor, né? É comum nós criarmos um usuário específico para as aulas. Então eu posso já fazer isso nesse momento. Como é que eu faria para isso? Eu vou clicar aqui no botão Add User e daí eu vou definir o nome do usuário. Então vamos supor que eu tivesse username, né? Defina como sendo aula. Aqui no host eu deixo do jeito que está, não altero nada, né? E aqui na parte da senha, aí eu coloco uma senha que depois eu posso passar para o aluno ou para aquele meu usuário que está em treinamento e ele pode acessar o servidor para fazer qualquer tipo de trabalho, tá? Então eu vou colocar uma senha aqui, eu vou chamar de aula e confirmo ali, tá? E ele está dizendo, obviamente, aula é uma senha muito fraca, né? Então ele está dizendo que é uma senha ruim para esse tipo de coisa, mas como é para uma situação acadêmica, uma situação de treinamento, não haveria problema, tá? Eu vou clicar no OK e pronto, definir uma senha para o root. Então, recordando, né? Confirmando. Jamais use uma senha muito fraca para o usuário root. Tá, ok? É importante também que você guarde essa senha de alguma forma, não esqueça essa senha, tá? Para evitar depois você ter dificuldade para acessar o servidor como usuário root, né? E aqui eu criei um usuário personalizado para acessar também o banco de dados. Clico no botão Next. Aqui nessa tela eu não preciso alterar nada, né? Aqui eu vou dizer algumas coisas com relação a como que o Windows vai ativar o serviço do banco de dados. Next novamente. Nessa tela eu estou dizendo algumas informações, né? Ele permite alterar algumas informações com relação à permissão. Não preciso mexer em nada. Clico no botão Next e agora eu vou mandar executar para que ele faça toda a configuração do servidor conforme os parâmetros que eu fui fornecendo. Vamos aguardar ele terminar essa etapa. E na sequência a gente faz um teste rápido só para verificar se realmente a gente consegue acessar o servidor, tá? Então ele já terminou aqui de fazer a instalação. Eu vou dar um Finish. E aqui nessa tela ele vai então da sequência, né? Vamos dar um Next. E aqui, olha, está pronto, está instalado. Aqui ele marca essa opção, querendo saber se você já quer iniciar o MySQL Workbench, que é um software que a gente usa geralmente para fazer administração de banco de dados, né? No banco de dados MySQL. Eu vou deixar marcado aqui, porque eu quero fazer aquele teste de acesso, tá? Vou clicar aqui no botão Finish, ele vai encerrar o instalador e vai abrir para nós o MySQL Workbench. Vamos aguardar aqui. E pronto, está aqui. Esse é a interface, né, a tela inicial do MySQL Workbench. E ele já cria para mim uma conexão usando aquele usuário root que a gente falou lá durante o processo de instalação. Clico sobre ele e ele pede a senha, né? Então, se você já esqueceu a senha, já tem um problema para resolver, tá? Então essa senha aqui eu cadastrei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso salvar essa senha para que ele não peça mais das próximas vezes. No ambiente de produção isso não é legal, né? Por questões óbvias, você já deixa gravado ali a senha, então qualquer um que acesse o programa já consegue acesso ao banco de dados. Isso também é uma falha de segurança. Então a gente não deve marcar essa opção. E clico aqui no botão OK. E pronto, estamos já acessando o nosso servidor, tá? Eu venho aqui no Administration, né, que ele me dá aqui algumas opções. E aqui eu vou clicar no Dashboard para ver se ele vai passar algumas informações dizendo se o servidor já está carregado, a performance dele, alguma coisa assim. É só para demonstração.
Aqui, então, ele já te dá várias informações e a gente consegue perceber que se chegou nessa tela, então o banco de dados já está totalmente funcionando e eu já poderia operar usando o SQL dentro desse servidor, tá bom? Então, galera, voltando para cá, queria agradecer vocês que estão assistindo o vídeo, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente está à disposição. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês e nos vemos por aí. Um grande abraço.